Boa tarde, gente. Tô só aguardando ver se entra mais alguém. Mas eu acho que já tá no nosso padrão, né? 22, uns 20. Karine, Oi. procede a informação de que possivelmente nós vamos ficar até o final do ano em aula EAD. Ainda não tem nenhuma definição por base da URCA. Tem que aguardar a saída da CEP, né? Da nova resolução. Porque essa notícia que saiu aí do MEC, ele é mais referente às universidades federais, né? Então, como é uma universidade estadual, a gente tem que aguardar a decisão que o governo do estado vai tomar e assim as universidades estaduais. Então, tem que ter esse aguardo aí da saída da resolução. Mas está mais perto do que longe, segundo as informações que a gente tem, de sair essa resolução. E aí a gente vai ter uma reunião quando sair a resolução e aí a gente vai definir e vai repassar as informações a vocês, né? É, 1h35, 36, né? Vamos iniciar. À medida que o pessoal for entrando, vai acompanhando. Então, já encaminhei o material para vocês, né? Tá faltando encaminhar só as atividades e depois o link dessa aula que está sendo gravada ali no telefone. E hoje a gente vai ver o sistema reprodutor, que vai ser a nossa penúltima aula teórica. A última aula da próxima semana vai ser o sistema. A última aula da próxima semana vai ser o sistema endócrino, né? E aí, quando terminarem as nossas aulas teóricas, incluindo lá histologia, no caso de histologia a gente ainda tem 3 semanas pela frente. Então, quando terminar tanto anatomia como histologia, eu vou fazer uma viagem até Iguatu para gravar as aulas práticas no laboratório de lá. Então, foi essa a decisão que nós tomamos, tanto eu quanto a professora Mara. Então, a gente vai gravar as aulas lá no laboratório para poder disponibilizar as aulas práticas para vocês, certo? Quanto à avaliação e todo o resto, ainda não tem uma decisão, porque está se aguardando essa resolução aí da CEP. Mas quanto às aulas práticas que não exigem, por exemplo, injetáveis, esse tipo de prática, né? Como a nossa prática é só mesmo de apresentação dos órgãos e identificação anatômica, então a gente vai poder realizar essa prática gravada, ok? E aí, quando a parte teórica acabar, eu vou disponibilizando também aos poucos os vídeos das práticas, certo? Então, hoje a gente vai ver aqui a penúltima aula, o sistema reprodutor. É um sistema bem simples, né? Afinal, o nosso objetivo na disciplina é avaliar anatomicamente os órgãos, né? Ou seja, nomeá-los anatomicamente. A gente não quer desvendar as funções, os mecanismos que ocorrem aí em cada sistema. Então, vocês vão ver que vai ser uma aula bem simples. Então, o sistema reprodutor, ele vai poder ser feminino, né? Quando ele é ali proveniente do sexo feminino, que tem os cromossomos XX, e também o sistema reprodutor masculino, que provém ali dos cromossomos XY. E esse sistema reprodutor, ele vai ter uma função reprodutiva e de perpetuação da espécie. A sua função evolutiva é de realizar a reprodução e assim perpetuar essa espécie. Então a gente tem aqui o esquema geral do sistema reprodutor feminino e o esquema geral do sistema reprodutor masculino, em que a gente pode ver que existem os órgãos internos do sistema reprodutor feminino, como os ovários, o útero, que a gente consegue visualizar, a vagina, enquanto os órgãos externos, a gente tem ali os grandes lábios, né? O monte do púbis, que a gente consegue ver, que no monte do púbis, que a gente vai detalhar também, tem aqui uma grande camada de tecido adiposo, certo? Já aqui no sistema reprodutor masculino, a gente vê os testículos, o epidídimo, os canais deferentes, o canal ejaculatório,
aí a uretra, o pênis. Então a gente vai detalhar cada um desses componentes dos sistemas reprodutores. E a gente vai iniciar pelo sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ele pode ser dividido em dois tipos de segmentos, certo? O sistema reprodutor que tem os órgãos internos e o sistema reprodutor feminino que possui os seus órgãos externos. Então, os órgãos que compõem a parte interna do sistema reprodutor feminino são os ovários, as tubas uterinas, as antigas trompas de Falópio, o útero e a vagina, o canal vaginal. Enquanto os externos são compostos pelo monte do púbis, os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. Clítoris ou clitóris são a mesma coisa, certo? A pronúncia das duas formas e escrita com as duas grafias diferentes estão corretas. Então, vocês utilizem a que vocês acharem melhor. Então, os ovários são por onde a gente inicia a descrição do sistema reprodutor feminino anatomicamente. Os ovários, eles ocorrem em órgãos pares, ou seja, a gente vai ter um de cada lado do útero, tendo o ovário direito e o ovário esquerdo. Ele tem uma forma de amêndoa com cerca de 3 centímetros de comprimento, 1,5 de largura e 1 centímetro de espessura. Quando há variações muito grandes dessas medidas, existe algum problema nesse ovário, seja câncer de ovário, seja os ovários policísticos, né? Quando há uma proliferação de forma errônea desses oócitos, das células gametas femininas de forma descontrolada devido a desequilíbrios hormonais, e aí há a ocorrência dos ovários policísticos. Então, esses ovários estão localizados na porção superior da pelve, um de cada lado do útero. Essa superfície dele vai ser coberta por um epitélio germinativo e abaixo desse epitélio germinativo vai ter um tecido conjuntivo chamado de túnica albugínea. E o que é essa túnica albugínea, né? Ela que vai abrigar os folículos ovarianos, ou seja, tem ali o tecido germinativo envolvendo os ovários e internamente, abaixo desse tecido, nós vamos ter essa túnica albugínea que vai abrigar os folículos ovarianos que vão dispor ali os óvulos mensalmente. Então, a gente tem que a parte mais interna do ovário vai ser chamada de medula. Antes da primeira ovulação, anatomicamente, a característica desse ovário é que ele tem um aspecto rosado e liso, certo? Quando se inicia a ovulação, ele começa a se tornar branco e acinzentado, com uma textura mais rugosa. Por quê? Isso é devido às cicatrizes que são formadas. Cada ócito, ou seja, cada óvulo que é liberado mensalmente, gera uma cicatriz nesse ovário. E a formação dessas centenas de cicatrizes, que ao longo da vida da mulher, é que vão gerar essa modificação morfológica e visual nos ovários da mulher. Então, a gente pode ver aqui a estrutura mais ou menos de um ovário normal, né? Essa formação de amêndoa, e esse ovário aqui, apesar de na figura estar representado nessa cor rosada, já é um ovário de uma mulher adulta que já passou por ciclos ovarianos, né? Ciclos menstruais, então ela já tem aqui essa formação de cicatrizes, por isso esse aspecto rugoso. E aqui é quando há a proliferação, né? Devido a desequilíbrios hormonais, proliferação desses folículos que liberam esses ócitos, esses gametas femininos de forma errônea e acabam formando cistos, que gera aí na síndrome do ovário policístico, que pode interferir ou não, por exemplo, na gravidez, pode causar dores na mulher, dependendo do grau em que esse problema, que essa síndrome seja nessa pessoa, nessa mulher. Então, logo após os ovários, né, a gente vai ter ali também como órgãos pares as tubas uterinas, certo? São as tubas uterinas que têm o papel de conduzir os óvulos, ou seja, os óvulos, né, dos ovários até o útero. Nas tubas uterinas ocorre a fertilização,
claro, em condições normais, né? É lá que vai haver um encontro entre o óvulo e o espermatozoide e a formação inicial do embrião. O restante do desenvolvimento desse embrião e do feto ocorre no útero, mas nas tubas uterinas é que vai ocorrer ali a fertilização em si, certo? Elas podem ser subdivididas em 4 regiões, que são as fímbrias, o infundíbulo, a ampola e o istmo, que estão aqui bem representados nessa figura. As fímbrias são essa espécie de franjinha que fica bem próxima dos ovários. São elas que vão receber o ócido ou o óvulo saído do ovário e vão começar a encaminhar esse óvulo ali, direcioná-lo até o útero. Então vem aqui a porção do infundíbulo, que é a porção mais superior. A gente vê aqui, o infundíbulo é a região mais distal da tuba, ou seja, mais distante do útero, certo? Ele vai encaminhando também o óvulo e aí passa para a região da ampola, que é a região mais longa, né, mais extensa, e o istmo é a região mais estreita, que vai fazer justamente a ligação, a conexão aí com o útero e entregar esse óvulo, caso ele não tenha sido fecundado, ou então esse embrião que foi fertilizado na tuba. Então, no momento... Então, após sair ali do ovário, a gente viu as tubas uterinas, então chega-se a esse terceiro órgão interno do sistema reprodutor feminino, que é o útero, né? Então, o útero ele é um órgão muscular, oco, e é onde vai se desenvolver o embrião em si e o feto, certo? Então, é lá que se desenvolve o embrião e o feto. Os 2/3 superiores do útero são chamados de corpo do útero, ou seja, então os 2/3 superiores, que vai englobar também o quê? O fundo do útero, que é essa região mais superior arredondada. Então, tanto o fundo está dentro do corpo do útero e o corpo é a região maior do útero, certo? E o istmo do útero, ele tem cerca de 1 centímetro e faz a transição entre o corpo do útero e o colo do útero, que já é essa extremidade final aqui do útero. Então, o istmo, apesar de parecer que ele tem uma proporção bem semelhante com o colo ou com o fundo, na realidade ele é bem pequeno, certo? Cerca de 1 centímetro, claro, com pequenas variações entre as diferentes mulheres, mas normalmente a média é que ele tem esse 1 centímetro e realiza essa transição entre o corpo do útero e o colo do útero. Já o colo do útero vai ser aquela região mais inferior do útero e vai terminar no ósteo do útero. Se ele termina no ósteo do útero, significa o quê? Que ele é a abertura, né, do útero, tanto de entrada como de saída do útero. Ele é a porta de entrada como também a porta de saída. Então, todos os orifícios que têm esse papel de entrar ou sair de determinado órgão são chamados de ósteo. Então, o ósteo do útero vai ser aqui esse ponto do colo do útero, onde vai ser o responsável pela entrada ou pela saída de qualquer tipo de elemento que vá ter contato aí com o útero. Então, o útero, além de ter essa formação, essa subdivisão, ele também vai ser formado por 3 camadas de tecidos concêntricas. Ainda tem essa classificação com base nos tecidos, e de dentro para fora esses tecidos vão ser formados pelo quê? Pelo endométrio, pelo miométrio e pelo perimétrio. O endométrio vai ser o quê? A região mais interna do útero. É o que a gente conhece aí pelo tecido da menstruação, né? Isso é o endométrio. É ele que vai formar o tecido da menstruação. Ele quem sofre descamação quando o óvulo não é fecundado após o período menstrual. No período menstrual, ele quem é descamado e para depois ser reformulado, ou seja, formado novamente. Então, o endométrio ele é essa camada mucosa interna e ele participa do ciclo menstrual, mudando as suas características à medida que esse ciclo vai ocorrendo. Ele vai mudando as suas características a partir dos sinais hormonais.
Então, o miométrio é a camada intermediária, que é formada por músculo liso, e aí automaticamente a gente pode deduzir se essa camada é formada por músculo liso, provavelmente vai ser ela que vai ser relacionada às contrações do parto, certo? E também ela quem está relacionada às contrações que algumas mulheres sentem no período menstrual das cólicas, né? Em que esse tecido, esse miométrio contrai para que seja eliminado o endométrio, esse tecido endometrioso. Então, esse tecido muscular liso aqui, ele tem a capacidade de, no momento do parto, utilizar cerca de 80 a 90% da capacidade de contração muscular, porque a gente normalmente não utiliza toda a nossa capacidade de contração, porque há o risco desse músculo contrair e não retornar, e aí ele acabar, vamos dizer, estourando, né, se rompendo. Então o organismo entende como um risco e não permite que essa contração além da necessária ocorra, mas na ocasião do parto natural, ele permite que essa contração atinja aí cerca de 80 a 90% da capacidade muscular dessa contração ocorrer. Por isso que as dores são tão fortes, ok? E o perimétrio vai ser a camada serosa mais externa, né? Essa camada de proteção aí do útero que vai envolver o miométrio e o endométrio. Para terminar os órgãos internos do sistema reprodutor feminino, a gente finaliza na vagina, né? Que a vagina nada mais é do que um tubo muscular que vai se estender do colo do útero até terminar no ósseo da vagina. Mais uma vez, surgiu o ósseo. Por quê? Porque ele é o orifício aqui, ele é o ponto de entrada e saída da vagina, ou seja, ele é a abertura para que entre ou saia algo da vagina. Então, ele é chamado de ósseo da vagina. Então, no ósseo da vagina das mulheres virgens, normalmente, não é uma regra, mas normalmente, se existe uma prega fina que oclui parte da entrada da vagina. E essa prega é chamada de ímen, que a gente vê aqui na ilustração, na figura. Então, por isso que ocorre de muitas vezes na primeira relação das mulheres que possuem essa prega fina, o rompimento dessa prega causa algum sangramento, porque é um tecido conjuntivo que é irrigado. Então, esse tecido acaba causando algum sangramento, por isso que tem a característica de perda de virgindade e associação ao sangramento. Mas hoje sabe-se que não é mais regra isso acontecer, porque nem todas as mulheres possuem essa prega e muito menos, nem toda a vida essa prega oclui tanto o espaço ali do ósseo da vagina, certo? Então nela vão ocorrer as contrações rítmicas características do orgasmo feminino. Então quando a mulher atinge o orgasmo, esse orgasmo é caracterizado pelas contrações dos anéis musculares da vagina, já que é um tubo muscular formado por vários anéis musculares, e são contrações rítmicas desses anéis, desse canal vaginal, que vão acarretar aí na sensação do prazer feminino. E agora, a gente encerrando aí a parte interna do sistema reprodutor feminino, nós vamos detalhar a parte externa desse sistema reprodutor feminino, ok? Então, inicialmente, a ideia dos órgãos externos do sistema reprodutor feminino são essas, certo? E nós vamos iniciar descrevendo aqui o monte do pubis, que eu mostrei lá no início, aquela figura, porque eu sabia que nessa não teria a demonstração do tecido adiposo que fica por baixo desse monte do pubis. Então, o monte do pubis, ele fica localizado à frente da sínfise púbica, né? A sínfise púbica é aquela posição à frente ali da pelve, certo? Então, ele fica localizado à frente da sínfise púbica. Nessa região se concentram os pelos pubianos e uma grande quantidade de tecido adiposo, como a gente viu lá na figura. Por isso que tem mulheres que têm uma curvatura maior e outras não. E hoje em dia está ocorrendo o quê? A lipoaspiração dessa região do monte de pubis, certo? Muitas pessoas famosas têm realizado esse tipo de lipoaspiração para deixar o aspecto do seu sistema reprodutor mais, vamos dizer, mais magro, mais agradável aos seus gostos, certo?
Então, os pelos, eles vão ter uma função de proteção ali, né, de impedir a entrada e manter a temperatura, manter o pH daquela região, para impedir a entrada também de micro-organismos que possam causar alguma infecção ao sistema, né, aos órgãos que compõem a parte interna do sistema reprodutor. Então, logo após o monte do pubis, a gente começa a descrever aí os grandes lábios, né? Ou que também podem ser chamados de lábios maiores do pudendo. Esses grandes lábios são pregas cutâneas laterais que vão servir de proteção indireta para o ósteo da uretra. Ósteo é o que? É a abertura, um orifício por onde pode se entrar ou sair alguma coisa de determinado órgão. Então, ele vai proteger o ósteo da uretra, que é a abertura da uretra, vai proteger o clitóris e também vai proteger a própria vagina em si, o ósteo da vagina em si, certo? Então, a gente vê aqui que são essas pregas maiores, né? Que tem uma quantidade de pele maior, já que são pregas cutâneas. E no momento em que há o fechamento desse sistema reprodutor, a gente tem encobre esses órgãos que eu falei e acaba por protegê-los. Aqui a gente tem a uretra, que quando ela se fecha, protege da mesma forma o clitóris, e aqui também o ósteo da vagina. Em seguida, logo lateralmente e um pouco mais internamente aos grandes lábios, nós temos os pequenos lábios, certo? Ou lábios menores do pudendo, também são chamados assim, que também são pregas cutâneas, mais mediais, que vão circundar o vestíbulo da vagina. O que é o vestíbulo da vagina? Essa região aqui, né? Que tem a uretra e o ósteo da vagina. Então, no vestíbulo vão se abrir o ósteo da uretra, ou seja, o orifício de saída ali da uretra. Também o ósteo da vagina, e que a gente não consegue visualizar, ele também vai circundar e acabar protegendo os ductos das glândulas vestibulares. Essas glândulas vestibulares que estão aí por dentro, nós não podemos visualizar na figura, tem o papel de secretar um muco que vai ter ação lubrificante durante o ato sexual. Então, elas só vão secretar esse muco no momento em que está ocorrendo o ato sexual em si, certo? E por fim, dentre os órgãos externos, por fim não, porque a gente ainda vai mencionar a uretra, né? Nós temos o clitóris, certo? Então, o clitóris, ele tem essa estrutura aqui, toda internamente, mas a estrutura que fica visível externamente é ali a chamada glande do clitóris, certo? Então, ele está localizado no encontro anterior dos lábios menores, né? Aquele ponto de cima dos lábios menores. Ele vai ser um órgão erétil que possui muitas terminações nervosas. O clitóris tem cerca de 3 a 4 vezes mais terminações nervosas do que o pênis. Então, ele tem função apenas de excitação sexual. Ele não tem nenhuma função reprodutiva. Por isso que ele permite que a mulher consiga obter orgasmos múltiplos, o que não é o caso dos homens, porque pela evolução, como o órgão do homem ele tem uma função reprodutiva diretamente, ele precisa manter um período de relaxamento para que possa haver a produção novamente de novos espermatozoides e assim, consequentemente, do sêmen, e aí desempenhar a sua função de reprodução, certo? Então, como foi falado, esse órgão é um órgão erétil, por isso que essa região aqui que não fica aparente também ajuda nesse processo de excitação sexual, e quando atinge essa excitação, esse órgão aqui, ele fica ereto, né? Então, ele aumenta de tamanho o clitóris e consegue ser visualizado aí na região do sistema reprodutor feminino. E agora a gente vai entrar no sistema reprodutor masculino. Não sei porque eu tinha falado da uretra. A uretra não faz parte em nenhum momento do sistema reprodutor feminino. Acho que é porque eu fiquei vendo ali o ósseo da uretra, mas não tem nada a ver, certo? E aí a gente finaliza o sistema reprodutor feminino. Vocês têm alguma dúvida? Porque a gente já vai entrar no masculino.
Não? Certo. Ok. Então, vamos lá. Então, o sistema reprodutor masculino, ele é o sistema responsável por produzir as células sexuais masculinas ou os gametas masculinos, que são chamados espermatozoides, da mesma forma em que o sistema reprodutor feminino também tem essa função, né, através aí dos ovários. Além disso, além dessa função lá, no caso do sistema reprodutor feminino, vai haver a realização da gametogênese, né, a formação dos oócitos, e aqui, no caso, a espermatogênese. O sistema reprodutor masculino também vai ter a função de introduzir essas células germinativas no interior do sistema reprodutor feminino, certo? Através das vias naturais. Claro que a gente sabe que hoje em dia a tecnologia está aí através da fertilização in vitro e que essas células, esses gametas masculinos podem ser inseridos no sistema reprodutor feminino de outras formas. Mas através das vias naturais, esse sistema reprodutor masculino desempenha também essa função de introdução desses gametas. Então, inicialmente, a gente tem os testículos como órgãos que compõem esse sistema reprodutor masculino. Eles são órgãos externos, né, que são responsáveis pela produção dos espermatozoides, ou seja, são nos testículos que se realiza o processo da espermatogênese. Por que eles precisam ser externos, né? Por causa da temperatura corporal, eles precisam manter uma temperatura abaixo da temperatura corporal, que aí é mais favorável à produção e à manutenção da saúde desses espermatozoides, consequentemente do sêmen. Então, são órgãos pares, nós vamos ter um testículo direito e um testículo esquerdo, da mesma forma que os ovários no sistema reprodutor feminino. Eles são órgãos arredondados e estão localizados dentro de uma bolsa, chamada o quê? Escroto, que é o saco escrotal conhecido. Então, cada um desses testículos vai ser composto por duas partes, os túbulos seminíferos e um espaço ali intersticial, que é o tecido intersticial chamado, que é formado pelas células de Leydig, ou células intersticiais. Então, continuando. Então, nos túbulos seminíferos é que ocorre de fato a espermatogênese, ou seja, a síntese dos espermatozoides, os gametas masculinos. Eles ocupam a maior parte do peso dos testículos, cerca de 90% do peso desses testículos é composto pelos túbulos seminíferos. O tecido intersticial vai ser um tecido conjuntivo fino, composto pelas células de Leydig, ou também chamadas células intersticiais, e vai ter o papel o quê? De secreção da testosterona, o hormônio masculino, né, que vai conferir as características masculinas. Então, os testículos, eles vão ter uma função reprodutiva, né, através da síntese dos espermatozoides, através do processo de espermatogênese que neles ocorre, e também vai ter uma função endócrina, porque é ele que é responsável por secretar esse hormônio tão importante para as características masculinas. Então, a gente vê estruturalmente aqui que essa rede aqui são os túbulos seminíferos, e esse espaço aqui entre essas redes é o espaço aqui, o tecido intersticial, ok? E no momento em que ocorre a espermatogênese e esses espermatozoides são produzidos, são gerados, eles têm que ser conduzidos até o local de armazenamento ou a via de saída, né, através da ejaculação. Então, para conduzir esses espermatozoides produzidos, existem as vias condutoras de gametas ou vias espermáticas. E essas vias condutoras de gametas, as vias espermáticas, são compostas por quem? Pelos epidídimos, os ductos deferentes, plural por quê? Porque são dois, certo? Epidídimos porque tem um em cada testículo, os ductos deferentes, que também sai um de cada testículo, e aí eles vão se encontrar e formar o ducto ejaculatório, que é único, e também o ducto ejaculatório vai desembocar na uretra, que também é um canal único, certo? Então, o epidídimo vai ser essa estrutura espiralada que vai receber os espermatozoides dos testículos.
São essa estrutura aqui que vai recebendo o resultado da espermatogênese e tem essa divisão aqui em cabeça, corpo, cauda, até chegar ali ao ducto deferente, certo? Nele é que vai ocorrer a maturação dos espermatozoides e o armazenamento desses espermatozoides entre cada ejaculação. Então, os espermatozoides são armazenados no epidídimo e não nos testículos. Nos testículos ocorre a produção e no epidídimo ocorre o armazenamento, bem como a maturação desses espermatozoides. Esses espermatozoides que ficam muito tempo armazenados, né, quando o indivíduo passa muito tempo sem ejacular, eles ficam velhos e aí eles vão ser eliminados juntamente com a urina. Eles podem ser eliminados dessa forma, mas a grande maioria dos espermatozoides velhos, eles são reabsorvidos pelas células que compõem ali o epidídimo, para que possa abrir espaço para receber espermatozoides jovens, né, novos, que tenham a sua capacidade aí íntegra. Então, algumas vezes tem se associado a esse fator de armazenamento a longo prazo a geração de dor. E essa dor do armazenamento, ela provém do aumento da sensibilidade à excitação. Como se passa um período muito longo sem ejacular, favorece o aumento aí da sensibilidade à excitação. Então, esse aumento à sensibilidade da excitação vai aumentar o fluxo sanguíneo no escroto, ou seja, ali, tanto nos testículos como no epidídimo. E esse aumento do fluxo sanguíneo vai aumentar a pressão interna no local. Então, esse aumento de pressão devido ao aumento do fluxo sanguíneo é que vai gerar essa dor, e não porque está causando um acúmulo de espermatozoides e eles estão petrificando ou ocupando muito espaço e aí está comprimindo regiões nervosas e causando dor. Não, é causada aqui porque devido à falta dessa liberação, há um aumento aí da sensibilidade à excitação, que aumenta o fluxo sanguíneo e consequentemente aumenta a pressão arterial. E aí, pelo que eu estive pesquisando antes da aula, ainda não existe um consenso de que o fator ejaculação contribua ou não com a redução do câncer de próstata, né? Porque até pouco tempo atrás acreditava-se que a frequência, aqueles que mantêm uma frequência de ejaculação elevada, previnem o câncer de próstata. Mas aí, pesquisas mais recentes disseram que não havia associação entre o câncer de próstata e o processo aí ejaculatório de masturbação. Então, não há aí um consenso, então a gente ainda não pode especular sobre isso, certo? Então, saindo ali do epidídimo, né, esses espermatozoides que estavam lá armazenados vão ser direcionados aos ductos deferentes, cada um saindo de cada epidídimo que está ali localizado acima do testículo, certo? Eles se encaminham a esses canais deferentes e eles são responsáveis por conduzir os espermatozoides do epidídimo até o interior da cavidade pélvica masculina, certo? Então, nesse caminho, né, que é percorrido pelos canais deferentes, pelos ductos deferentes, existem duas glândulas, ou também chamadas vesículas seminais. E essas glândulas ou vesículas seminais são responsáveis por secretar uma série de substâncias, principalmente substâncias proteicas, que têm como função proteger aqueles espermatozoides de qualquer evento de degradação ou de geração de danos àquele espermatozoide que não o torne tão eficiente, como também tem a função de nutrir aqueles espermatozoides. Afinal, as células dos espermatozoides, os espermatozoides são células de gametas que precisam de nutrientes como qualquer outra célula do organismo. Então, essas secreções seminais, elas vão se unir aos espermatozoides que vieram do epidídimo, protegendo-os e também nutrindo-os e formando agora uma espécie de fluido. Então, a partir da formação desse fluido, né, que é a união dos espermatozoides com as secreções seminais,
a gente tem a modificação dos ductos deferentes se unindo aí, se convertendo no ducto ejaculatório. Então, no momento aqui, a gente vê que a vesícula seminal que está associada aqui ao ducto deferente, fez a secreção das suas substâncias e uniu elas aos espermatozoides. Esse fluido entra aqui nesse ducto ejaculatório, que é um ducto aqui curto, certo? Ele tem cerca de 2 centímetros de comprimento. Então, os ductos deferentes se unem nesse ponto e desembocam aqui nesse ducto ejaculatório com esse fluido. Então, esse ducto ejaculatório acaba por entrar na próstata e se une à região chamada de parte prostática da uretra, certo? Então, a próstata vai secretar também mais substâncias que vão ser adicionadas àquele fluido que já havia sido formado entre os espermatozoides e os líquidos seminais. Então, ela vai secretar mais substâncias ainda para adicionar esse fluido anterior e vai liberar essas secreções através de poros que existem na parede da uretra. E vai liberar essas secreções aonde na uretra? Na região da parte prostática da uretra, que é uma região da uretra que é chamada dessa forma. Então, ele libera essas secreções e como o ducto ejaculatório está unido à parte prostática da uretra, ele também vai receber essas secreções. Então, o fluido contendo os espermatozoides e os líquidos seminais acabam por receber as secreções prostáticas, formando no final aí o sêmen que a gente vai ver. Então, a união de todas essas secreções vão formar o sêmen e a partir desse momento o sistema reprodutor vai se unir ao sistema urinário. Então, aquele curto espaço do ducto ejaculatório existe apenas para que haja esse contato da ducto ejaculatório, região prostática da uretra e próstata, para que possa finalizar aí a composição do sêmen. Então, a partir do momento em que o sêmen foi de fato composto, foi de fato formado, então esse canal ejaculatório vai se ligar aí ao ducto da uretra, ao canal uretral, que faz parte tanto do sistema reprodutor como do sistema urinário. Então, ele vai ter uma função ejaculatória e também uma função urinária. Vai sair tanto o sêmen a partir do canal da uretra, como também vai sair a urina. Por isso que ele faz parte dos dois sistemas. Então, assim, o caminho de eliminação do sêmen e da urina vai ser o quê? O mesmo, obviamente. Então, ainda na uretra vai existir glândulas chamadas de bulbouretrais, que a gente consegue visualizar melhor aqui, ó. Então, dá essa ampliada aqui, as vesículas seminais, aqui é o ducto ejaculatório, ligando-se aí à região da próstata, e nessa região pequenininha a gente tem essas glândulas bulbouretrais, e aí essas glândulas vão secretar secreções que têm por função lubrificar o canal da uretra e também a glande do pênis, que é a cabeça do pênis. Então, vai ter a função de lubrificar o interior do canal da uretra e a extremidade do pênis, facilitando aí esse processo de ejaculação do sêmen. E por fim, passando o canal da uretra, a gente tem mais esse órgão externo, que é o pênis. O pênis, ele é um órgão externo que tem a função de cópula no sistema reprodutor masculino. Como eu falei no início, é ele quem vai introduzir os gametas masculinos dentro do sistema reprodutor feminino. Ele desempenha o processo de excreção no sistema urinário masculino também, e ele é introduzido no aparelho genital feminino durante o ato sexual, repassando assim esses gametas, certo? A parte externa do pênis é dividida em 3 partes, que é a glande ou cabeça, o corpo e a raiz, que a gente pode visualizar aqui. Então, a glande é essa região da ponta do pênis, o corpo do pênis é a região mais extensa e a raiz vai ser aquela região que prende o pênis à
parte pélvica do homem. Então a glande é a área mais sensível do pênis e ela é envolvida, quando o pênis está flácido, por uma pele chamada de prepúcio, certo? Essa pele chamada de prepúcio, ela está unida à base do pênis, ou seja, ao inferior do pênis, por uma porção chamada de freio. Então, quando o pênis está ereto, esse prepúcio, ele se retrai, já que está unido à base inferior do pênis pelo freio, ele se retrai, expondo aí a glande do pênis, certo? E o que é que ocorre nos casos aí de fimose, né? A fimose ela é uma condição em que o homem apresenta um orifício do prepúcio pequeno, o que dificulta essa retração do prepúcio sobre a glande. O que dificulta também o quê? A limpeza, e aí vai favorecer infecções e até mesmo o câncer de pele. Então fica bem mais claro aqui na figura, que é um prepúcio normal, né? E que quando o pênis está ereto, o freio acaba por puxar esse prepúcio e expor a glande. E no caso aqui de quem tem esse problema de fimose, esse prepúcio, por mais que o freio puxe, ele não consegue expor a glande, já que o seu orifício é muito pequeno. Então muitas vezes tem que se proceder a um processo cirúrgico para remover parte dessa pele, ou então ampliar esse orifício do prepúcio e permitir aí a exposição da glande, certo? E evitar todos esses problemas como infecções e o câncer de pênis. Então, na glande também se encontra a abertura da uretra, por onde sai o esperma e a urina. E é na glande que existem as diversas terminações, a maioria das terminações nervosas responsáveis pelo prazer sexual do homem. O corpo é o prolongamento do pênis, como eu já havia mencionado a vocês, e a raiz é a parte que fica inserida na pelve do homem, é a parte que prende o pênis à pelve do homem, né? A cavidade pélvica masculina. Então, internamente, anatomicamente, como esse pênis anatomicamente, como esse pênis é constituído, né? O pênis ele é composto por dois corpos cavernosos, um corpo esponjoso e pela uretra, certo? Esses corpos cavernosos, eles se encontram lado a lado acima do pênis, quando olhado aí numa condição horizontal, e o corpo esponjoso se encontra logo abaixo desses corpos cavernosos, envolvendo e protegendo a uretra e também a glande. Então, todos são revestidos pela túnica albuginea, né? Que também é responsável aí, ajuda e contribui na manutenção da ereção quando esse pênis está ereto. Então, esse tecido ele acaba mantendo esses corpos, tanto o corpo cavernoso como o corpo esponjoso, ajuda na manutenção da ereção masculina. A uretra ela vai passar por dentro do corpo esponjoso, certo? A gente vai já ver, tá aqui na figura, ó. Ela passa o canal por dentro do corpo esponjoso para desembocar lá no ósseo externo da uretra do homem, né? Que fica na glande. E aqui a gente tem os dois corpos cavernosos lado a lado na posição horizontal do pênis. E a ereção desse órgão vai requerer o quê? O funcionamento orquestrado do sistema vascular, nervoso e hormonal. Então, quando se recebe o estímulo sexual, esse vai ser transmitido através da medula espinhal até as terminações nervosas que se localizam principalmente ali na região da glande do pênis. Quando há esse estímulo sexual que é recebido pelas terminações nervosas que existem na região ali do pênis, ó, a gente tem aqui o nervo dorsal, certo? Que é das terminações que existem também terminações nervosas livres, não apenas o nervo dorsal. Então, quando esse estímulo chega a esses corpos cavernosos, vai estimular esses corpos a dilatar as suas artérias, né? Vai ocorrer a dilatação das artérias dos corpos cavernosos. Então, com essa dilatação dos corpos cavernosos, vai haver a compressão das veias de retorno, impedindo que esse sangue ali
que invadiu esses corpos cavernosos retorne, ou seja, mantenha aquele sangue nas artérias dos corpos cavernosos. Então o órgão fica cheio de sangue e é justamente esse enchimento com o sangue que vai garantir a ereção do órgão por bastante tempo. Então a gente vê aqui o pênis na condição flácida, né? Em que esses corpos cavernosos estão na condição normal, e aqui o pênis ereto quando recebe o sinal de estímulo sexual que vai induzir aí a dilatação das artérias aumentadas dos corpos cavernosos e também do corpo esponjoso, causando o que a gente vê aqui? A compressão mesmo da uretra. Compressão é diferente de oclusão, certo? Porque se houvesse a oclusão total da uretra, não haveria a saída do líquido do sêmen, certo? Então apenas a compressão do canal da uretra. E aí esse enchimento acaba por comprimir as veias de retorno e esse sangue fica retido, fica preso na região do pênis, mantendo esse órgão ereto por mais período até que o sinal de finalização do ato sexual seja enviado e haja o relaxamento, ou seja, haja compressão, haja o relaxamento do órgão e aí a liberação desse sangue acumulado, permitindo o retorno venoso e aí ao relaxamento e o retorno à condição de flacidez novamente do pênis, certo? Pronto, terminamos. Dúvidas? Vamos lá. Tem certeza? Estão de boa? Pronto, pois aí eu vou preparar essa aula, vou colocar lá também, meu Deus, que calor. Vou colocar lá também no YouTube, aí eu mando pra Tainara, né, o link do vídeo junto com as atividades. Oi? Eu não sei se tu já comentou alguma coisa sobre o porquê que tu não tá utilizando o Google Class. Por que que tu não coloca as atividades lá para ter um controle melhor? Eu não tenho um e-mail institucional. Fizeram um e-mail institucional para mim errado, com o meu nome errado. Aí até agora tá tentando se resolver esse problema do meu e-mail institucional, entendeu? E lá só tem esse acesso gratuito se for com um e-mail institucional. Ah, certo. Entendi. Pois é, eu não tenho acesso. Infelizmente, não tenho acesso ao Classroom. Nada que precise do e-mail institucional atualmente eu tô conseguindo fazer, entende? Mas aí vocês continuam tentando pelo meu e-mail, também qualquer coisa. Tem muita gente da imunologia que às vezes não consegue enviar por e-mail, aí me envia pelo WhatsApp e aí eu salvo, entendeu? Então a gente tenta de outras maneiras, também dá certo. Pronto, pois até próxima semana, gente, que já vai ser a última parte teórica, certo? Aqui de anatomia. Tchau, gente. Boa tarde pra vocês. Bom final de semana aí, que agora a gente só se vê na outra, né? Tchau.